Olá, a paz do Senhor. Meu nome é Gilda Júlio, eu estou no TV CPAD com o programa Mulher Cristã. E o programa de hoje traz uma entrevistada muito especial, a irmã Edna Veiga. Irmã Edna Veiga, a paz do Senhor, tudo bem? É um prazer tê-la conosco aqui no Mulher Cristã essa tarde. Paz do Senhor, Gilda. Prazer é meu em poder estar aqui. Tá tudo bem, graças a Deus, e é uma honra poder participar deste programa. A senhora foi uma convidada muito especial. Algumas mulheres bem especiais do Senhor já passaram por aqui. E o nome da senhora estava sendo cogitado aí por uma caminhada cristã, né, na sua vida. A senhora já sempre esteve presente nos trabalhos da Unemad com a irmã Wanda, né? E hoje é uma honra grande tê-la aqui. Irmã Edna, eu começo com uma pergunta básica. A senhora batalha na obra do Senhor, né? É mãe, esposa de pastor, já passou por alguns campos de trabalho em São Paulo, né? Eu gostaria de saber como que a senhora equilibra o seu tempo. Não é fácil, né? Mas é plenamente possível. A palavra de Deus diz que tudo tem um tempo determinado e que há tempo para todas as coisas, né, debaixo do céu. Então, o que eu entendo é o seguinte: às vezes a gente não consegue fazer muitas coisas por falta de administrar bem o tempo. Então, a primeira coisa que eu tenho a dizer sobre isso é que a gente tem que aprender a ser um bom mordomo do tempo, né? Saber administrar. E como que eu faço isso? Eu vejo aquilo que é prioridade. A primeira coisa é ver o que é prioridade. Realmente, né, sou mãe de 4 filhos, né? Hoje já são todos moços, já, né, adultos. Mas quando eu casei, né, logo em seguida meu esposo foi dirigir igreja e eu trabalhava também, eu lecionava. Então a gente começa a aprender que você, para fazer determinadas coisas, você precisa saber o que é prioridade. Então eu administro assim, eu vejo aquilo que é a prioridade hoje e determino, eu vou fazer tal coisa, isso, até tal hora, depois eu vou cuidar dessa parte. Na minha casa tem relógio para todos os lados. Sério? no cronômetro, tudo? Não, eu tenho esse hábito. Não sei se é bom, se é ruim, mas eu tenho esse hábito. Tenho um relógio na sala, na cozinha, no escritório, no quarto, só não tem no banheiro, né? Mas então eu começo a falar, hoje tem um compromisso na igreja, vamos supor às 2h da tarde. Então na parte da manhã eu falo, até tal hora eu vou cuidar da casa, depois eu vou fazer isso, depois eu vou tirar um tempo para fazer aquilo. E sempre deu certo, porque a minha prioridade primeira é Deus, né? Levanto, a primeira coisa que faço é dobrar os joelhos, né? Agradecer a Deus pela noite que Ele deu, pela oportunidade de mais um dia. Então, e eu sempre peço a Deus, é uma coisa que eu aprendi desde cedo, minha mãe ensinou a gente desde cedo, é agradecer a Deus pela noite e pedir a direção dele para aquele dia. Pro dia. Então eu falo para Jesus, me dê graça para eu cumprir a minha tarefa de hoje. E a gente vai vivendo um dia de cada vez, né? E assim vai indo. O que é prioridade hoje, eu faço hoje. O que não é, se der tempo eu faço, se não der, eu deixo para outro dia, né? Vamos ver o que é prioridade hoje. Você tem filhos gêmeos? Tenho filhos gêmeos. São os meninos? Minha primeira filha foi mulher, né? Foi a filha, que é a Régia Viviane. Depois do meio veio o Regis, Andrei. E a terceira gestação vieram os gêmeos. O Renan Augusto e o René André. Os gêmeos, eles foram logo para a missão? Começaram cedo, né? O Renan saiu de casa, ele ia fazer 18 anos. E como é que foi separado os gêmeos, assim? Eles foram logo para o exterior? Foi difícil. Eu sofri muito, e acho que o Veiga mais do que eu ainda, né? Porque era justamente o Renan, que era um dos gêmeos, ele é apegado muito com os filhos, mas era um filho homem, né? Que estava saindo de casa, e ele sofreu muito também.
Eu me lembro que quando a gente deixou o Renan lá na missão e a gente voltou, ele chorou quase que o voo inteiro. Eu que tive que consolá-lo. O ninho vazio foi para o pai. No primeiro instante foi. Depois aqui a ficha vai caindo, né? E aí eu vi o que era difícil ficar sem os filhos, mesmo porque o Renan foi num ano, exatamente um ano depois que o Renan foi, o Renê foi. Então começou a síndrome do ninho vazio na minha casa, começou bem cedo. E um deles cantava muito com você na igreja, não é? Não, na verdade ele não cantava comigo, ele tinha o Renan, exatamente, os dois cantavam, mas o Renan, ele formou um quarteto, o Quarteto Ágape da Lapa, ele que foi o mentor daquele quarteto, né? Então, e depois o Renê também cantava no quarteto. Então ele me acompanhava no piano, o Renan, mas cantar comigo mesmo não, eles cantavam um quarteto. E você é musicista de formação? Ou... Não, eu estudei música, nunca estudei num conservatório assim, porque quando eu era adolescente, a gente não tinha as oportunidades que os adolescentes têm hoje, né? É verdade. De ter grupos de adolescentes, grupo de jovens. Na época que eu era adolescente, a gente se batizava e ia cantar em coral. 13 anos estava cantando em coral, né? E aprendi a música para tocar na orquestra da igreja. Então eu aprendi música, toquei violino vários anos, enquanto eu era solteira, e mesmo depois de casada eu ainda toquei um pouco violino. Depois, né, meu marido foi dirigir igrejas e fui participando de outros trabalhos e deixei essa parte. Mas nunca fiz assim um conservatório e me formei em música, não. Mas hoje você, por exemplo, na Unemad, você sempre esteve ali na parte da música, sim, né? Ao lado sim. da irmã Wanda, né? Eu comecei ao lado da irmã Wanda exatamente para cuidar na área musical. Ela me chamou quando ela quis formar um coral só de esposas de obreiros. Ela me chamou para formar esse coral e dali para frente eu fiquei nessa área aí, né, praticamente. Irmã Edna, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. E você que está nos acompanhando, nós voltamos daqui a pouquinho com a irmã Edna Veiga. Dele sua fé, o teu Deus te manterá de pé. Estamos de volta com o nosso programa Mulher Cristã pela TV CPAD e nossa conversa de hoje é com a irmã Edna Veiga. Irmã Edna, o ano passado, mais precisamente em abril do ano passado, nós estávamos com um trabalho em São Paulo, né? Dirigindo um trabalho, uma convenção em São Paulo, e eu me lembro que a senhora era uma das preletoras desse evento. Sim. E durante o evento, a senhora, além de ministrar, a senhora pedia constantemente oração para sua filha. A senhora terminava de ministrar, de dirigir uma parte do trabalho e pedia um clamor pela sua filha. A senhora se importa de falar o que estava acontecendo com a sua filha naquele momento em que a senhora vinha, adorava o Senhor, ministrava e saía apressadamente para o hospital? Não, de forma alguma. Eu acho até que é uma oportunidade da gente poder exaltar o nome do Senhor e dizer que o Senhor Jesus é aquele que nos ouve na aflição. Eu tenho uma filha, que é a minha mais velha, a Régia Viviane, que com 1 ano de casada, ela começou a sofrer de dores muito fortes no corpo e demorou muito para se descobrir que ela tinha artrite reumatoide. E a artrite reumatoide é uma doença que, humanamente falando, não tem cura.
Nós cremos e esperamos, né, e oramos sempre confiados que Jesus pode curar a Régia. Mas enquanto Jesus não cura, ela tem que fazer os tratamentos, né? Verdade. E o que aconteceu é que as dores eram muito fortes, então a dosagem de cortisona, de corticoides, eram muito altas, e ela foi inchando, ela foi engordando muito. E ela, que era muito magrinha, né, recém-casada, e aquilo começou a mexer muito com o emocional da minha filha. E ela aquilo foi virando um círculo vicioso, porque ela tomava cortisona, engordava, aí as dores vinham mais fortes, eles aumentavam a dose da cortisona, ela engordava mais, e foi virando um círculo vicioso tão grande, que chegou uma hora que ela não conseguia mais nem quase que andar. E chegou momentos dela ficar entrevada mesmo. Teve um dia que ela chegou em casa, ela ligou para mim e falou: mamãe, eu preciso ir ao médico porque eu amanheci paralisada. A perna direita dela não dobrava. E ela teve que ser carregada mesmo no colo para pôr no carro, para poder levar para o hospital. E aquilo me doía muito, né? Claro, como toda mãe, a família toda passava pelo problema. E chegou um momento que foi necessário fazer uma bariátrica. Os médicos não recomendavam antes, por conta da medicação e de muita vitamina que ela tinha que tomar, e a bariátrica, né, a pessoa perde muita vitamina. Então, mas chegou um momento que eles viram que era necessário operar. E operaram, ela fez a cirurgia, foi tudo muito bem, graças a Deus. Depois de 15 dias, ela teve uma trombose da veia porta e atingiu o baço, atingiu o intestino e o fígado. E foi um momento assim que Deus operou, assim, a gente viu a mão de Deus livrando a Régia de uma maneira extraordinária, porque a gente não tinha nem consciência do estado gravíssimo que ela estava. Depois que ela passou é que o médico foi explicar pra gente. Ela falou: olha, menina, você tem que agradecer a Deus porque você nasceu de novo. E aí ela continuou fazendo os tratamentos, tal, teve, né, tinha hemorragia, tinha medo de qualquer coisa, ela teve uma hemorragia por conta da trombose, que ela teve que tomar anticoagulante. E nessa época exatamente da Unemad, em abril do ano passado, a Régia estava com dores terríveis, já tinha sido internada no Hospital Sírio-Libanês, tinham feito todos os exames e os médicos não descobriram nada de errado com ela. E ao ponto de um médico chegar para mim e falar para mim assim: mãe, agora o próximo passo é encaminhar ela para um psiquiatra. E eu estranhei aquela resposta do médico, falei: mas por quê? Ele falou assim: porque louco a gente sabe, né, como é que é, né, eles inventam cada coisa. Eu falei: mas o senhor quer dizer que a minha filha é louca? E ele pegou, falou, brincou, ficou meio sem graça, falou assim: não, é porque às vezes a pessoa, né, inventa certas coisas, tal, e de louco a gente sabe que tem que esperar tudo, né. E eu fiquei muito chateada com aquele médico, e a minha filha falou assim: mãe, eu vou, se ele não descobrir, nós vamos embora e vamos deixar Deus trabalhar. E ela saiu do mesmo jeito que entrou, com dor. Foi quando veio a Unemad, e aí levamos ela para o Hospital 9 de Julho, que ela já tinha passado lá outras vezes. E aquele dia que eu fiz aquele clamor, é porque a Régia estava num estado de dor tão grande, hospitalizada, e ninguém sabia o que a menina tinha. E aí eu falei: só Jesus mesmo. E eu vinha para cá, nas nossas reuniões, participava e me alegrava, mas quando terminava a reunião, a minha mente estava lá. Meu Deus, o que será que está acontecendo com a Régia? E aí Deus fez uma coisa assim que só Ele faz, porque Ele não quis curar, mas Ele quis provar a nossa fé. Ele encaminhou, a Régia estava muito mal, e a hepatologista que cuidava da Régia pediu um raio-x, né? Ela fez um raio-x da abdominal, todo. E na hora que a médica estava mostrando para a Régia sem poder levantar do leito, a médica falou: vamos ali no postinho que eu vou mostrar uma coisa para você. E quando nós chegamos lá, a médica começou a mostrar tudo que estava acontecendo e tal, no intestino dela. E quando ela estava nisso, mostrando pra gente, uma amiga dessa médica chegou
E as duas se cumprimentaram e tal, e a médica que era a hepatologista que cuidava da Régia, explicou o caso da Régia para a amiga dela. E quando ela explicou o caso para a amiga falou assim, vocês já pediram uma videolaparoscopia para você? Ela falou, não. Mas, meu Deus, todo mundo que faz bariátrica, a primeira coisa que se faz quando tem algum problema é pedir isso. E aí falou, olha, eu vou cuidar de você. E aí a médica, a hepatologista que cuidava da Régia falou assim, olha, você sabe quem é essa moça aí? Eu falei, não. Ela falou, essa daí é a médica que é a diretora da parte bariátrica do Hospital das Clínicas, e ela nem trabalha aqui, ela veio aqui visitar um paciente dela que está aqui. Então você pode agradecer a Deus, porque você está em boas mãos e ela vai cuidar de você. E foi a maneira que Deus usou para que descobrissem o que a Régia tinha. Na verdade, ela teve um problema na alça intestinal, que entrava e saía, né, do intestino, e aquilo causava dores terríveis, e é um problema, né, que pode levar à morte. E ninguém descobria, mas Deus naquela hora, eu creio que pelas nossas orações, pelo clamor das irmãs aqui presentes, que sentiram a minha dor, sentiram o meu problema, foi possível, porque logo depois que as irmãs oraram, aconteceu isso lá no hospital, e a Régia passou pela cirurgia, está bem, graças a Deus, é uma outra pessoa, muito feliz, acompanha o marido que é pastor também, né, meu genro, e trabalha na igreja, me ajuda. São coisas que Deus prepara para a gente, né? Que a gente tem que ser grata a Ele, e é por isso que eu digo, a gente não pode parar de fazer a obra de Deus, porque enquanto a gente estiver fazendo a obra dele, Ele está trabalhando por nós. E nós vamos fazer mais um intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho, Edna. Amém. Nós vamos para o intervalo comercial. Aproveitar e agradecer a Deus, porque, irmãs, eu estava aqui, eu orei, eu clamei, junto com esta mulher. Eu estava presente, eu estava trabalhando, cobrindo a matéria, eu sentia exatamente a dor, eu ficava imaginando o que estava acontecendo, que essa mulher pregava, ministrava, louvava o Senhor e saía correndo para um hospital para verificar qual era o estado da filha dela. Nós voltamos daqui a pouquinho com mais alguma coisa de Deus na vida da irmã Edna para você. É só um minuto. Revistas de Escola Dominical da CPAD. A cada trimestre, conteúdos de excelência para o fortalecimento da fé cristã. E no terceiro trimestre, vamos estudar nas lições bíblicas adultos, adoração, santidade e serviço. Comentarista, Pastor Cláudio Honor de Andrade. E nas lições bíblicas jovens, Milagres de Jesus. Comentarista, Pastor César Moisés Carvalho. A CPAD possui um currículo completo com conteúdo e práticas educacionais para cada faixa etária. Confira: berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis. Ainda oferecemos a revista Discipulando para Novos Convertidos e O Caminho para o Céu para visitantes não convertidos. Ensino bíblico ortodoxo, orientação pedagógica e didática, material de apoio aos professores e muito mais. Adquira agora pelo telefone 0800 021 7373 ou pelo site cpad.com.br. CPAD, a editora da Escola Dominical. Nós estamos de volta com o nosso programa Mulher Cristã e conversando com a irmã Edna Veiga. É muita coisa, né, irmã Edna? São experiências marcantes. Aproveitando esse momento que o Espírito Santo de Deus tem tocado, né, trabalhado na sua vida, na minha vida, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está trabalhando também na vida das irmãs, não só das irmãs, mas de quem está nos ouvindo. A senhora, com certeza, já viu o seu esposo passar por momentos difíceis, com decisões difíceis nesse tempo de ministério, nesse tempo todo que a senhora acompanha o trabalho dele, mudando de campo, toda essa trajetória, né, que estão juntos na obra do Senhor, estão casados, né?
O que a senhora falaria para irmãs que às vezes estão desesperadas, que querem até às vezes abandonar o marido, não querem nem que o marido exerça determinado cargo na igreja por não querer mesmo pôr a mão na obra, né? Achar que é difícil fazer a obra do Senhor. Mas Jesus não prometeu facilidade para nenhum de nós. O que a senhora teria para falar para essa irmã cristã? Olha, não desanime, não vale a pena, mesmo porque quando Jesus chama e a gente tem consciência da chamada e confia no Deus da chamada, Ele também dá paciência, Ele dá um norte para a vida da gente. Um fato que aconteceu comigo, que acho que vai ilustrar bem e ajudar bem nessa pergunta que você me fez. Eu comecei a trabalhar com a irmã Wanda já faz quase 30 anos, né? E como eu já disse aqui, sou mãe de 4 filhos e ajudava meu esposo, ele já era pastor setorial. A gente estava num bairro aqui de São Paulo chamado Hermelino Matarazzo, que nós ficamos lá também 10 anos. E ajudava o Veiga, né, no trabalho do círculo de oração, no conjunto e tal. Mas teve uma época que eu fiquei muito doente. Eu tive úlcera duodenal, eu vivia muito tempo com gastrite, e as crianças pequenas, e problemas da igreja, problemas dentro de casa para cuidar de todas aquelas crianças, ajudando a irmã Wanda aqui. E tinha que estar aqui ensaiando as irmãs nas reuniões. Você sabe que toda terceira segunda-feira do mês a gente tem a reunião com as esposas dos pastores aqui em São Paulo. Então aquilo começou a me envolver e eu comecei a ficar um tanto desanimada. Eu falei, é muita coisa, sabe? Tô cansada. Tô cansada, eu não preciso fazer isso para ser uma esposa, né, abençoada e tal. E a gente esquece que a prosperidade do ministério do nosso esposo depende muito da gente, né? Da nossa ajuda, da nossa companhia. Mas eu estava determinada. Eu cheguei e falei, eu estou desanimada, eu vou, como lá na igreja que eu estava, não tinha como eu escapar. Eu falei, eu vou falar com a irmã Wanda que eu vou parar. E falei com meu esposo, falei, olha, eu vou conversar com a irmã Wanda, que não dá mais, e vou cuidar da minha saúde, vou ficar no meu cantinho. Querendo ou não, você passa por problemas na igreja que às vezes, né, não é bem aquilo que você espera. Às vezes incompreensão tem em todo lugar, né? E eu via meu esposo às vezes sofrendo, e eu falei, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou cuidar mais da minha casa, da minha vida, e estou ajudando meu esposo. E estava determinada, e até orei, você sabe? Eu até orei para Jesus. A Deus que ia parar. Avisei a Deus que eu ia parar. Muito bem. Aí eu falei assim, eu vou falar com a irmã Wanda. E no mês de setembro, aqui tem a Escola Bíblica de Obreiros. Isso. E toda a última sexta-feira do mês, de todos os meses, a gente tem uma reunião geral do Círculo de Oração da capital, aqui no Belém. Por ser escola bíblica, então o pastor José Wellington, na última sexta-feira de setembro, ele libera a entrada das irmãs para participarem dos estudos dos obreiros, na parte da tarde. Porque seria o horário que nós teríamos a nossa reunião. Então, ele deixa as irmãs participarem. E eu falei, eu vou nessa reunião hoje, e a irmã Wanda vai estar lá, e eu vou conversar com ela, vou falar que eu vou parar. E vim, determinada. Certinho da minha posição. É hoje. É hoje. Quando eu cheguei aqui, tinha um pastor pregando que no momento eu não reconheci o pastor. E ele estava pregando para os obreiros, dando o estudo dele na hora dele para os obreiros. De repente, parece que ele fez um hiato na pregação dele, sabe? Fez um parênteses na pregação dele, e ele começou a falar assim, olha, irmãos, porque nós fomos chamados por Deus. E você sabe que Deus tem uma chamada na sua vida. Você, minha irmã que está aqui, você foi chamada por Deus. E chamada de Deus na vida da gente não tem volta. Ele começou a falar, eu falei, esse negócio
Tá muito parecido com o que eu vim fazer aqui. Aí ele falou assim, olha, sabe como é que funciona esse negócio de chamada de Deus na vida da gente? É como se fosse um funil. O funil tem a boca larga no começo, então é tudo muito fácil. Você entra fácil, mas o funil ele vai apertando, vai afunilando e ele não tem saídas laterais. E o negócio vai ficando tão apertado que você também não consegue voltar. Você só tem que ir para frente e Deus vai te empurrando para frente. E você sai do outro lado, mas você tem que sair do outro lado. Às vezes sai só a alma, mas você tem que sair do outro lado. Quando ele falou isso, meu coração foi a mil. E eu falei, tá bom, Jesus, eu já entendi. Eu vou continuar. Aquilo foi um marco na minha vida, Gilda. Foi aquilo, eu vim aqui com um propósito tão diferente, mas Deus é tão misericordioso. Quando eu cheguei em casa, eu perguntei pro meu esposo, quem é aquele pastor? Que ele falou assim, aquele pastor é o pastor de Maceió. Você sabe quem era? O pastor José Neco. Oh, Jesus. Deus usou o pastor José Neco, que saiu de lá de Maceió para vir aquela tarde aqui falar comigo. Então eu sou muito grata a Deus, porque aquilo foi um divisor de águas na minha vida. Dali para frente, Deus me deu um ânimo. Cada vez que vinha uma coisa querendo me desestabilizar, eu falava assim, olha, tem que sair, nem que seja só a alma, mas eu tenho que sair do outro lado. E Deus foi me dando graça. Depois dessa época, Deus me levantou assim de uma maneira diferente. Eu entendi que o ministério do meu esposo prosperou e o meu também prosperou. Eu comecei a trabalhar com mais ânimo. Deus me levou para vários lugares, né, junto com a irmã Wanda, que eu nunca sonhei que eu poderia participar. Deus me deu privilégios assim tão grandes que se eu tivesse parado, eu nunca teria participado. Cresci com isso e aprendi que a vida da gente é assim. Um dia está lá em cima, outro dia está embaixo, mas se a gente confiar no Senhor, Ele dá graça para a gente ir. Então não vale a pena desanimar, não vale a pena. A chamada nossa está junto com a chamada do nosso esposo. Então, se tem alguma irmã que está pensando em desistir, está desanimada, não faça isso não, minha querida. Você saiba que o Deus que chamou seu esposo te chamou também, e Ele vai te dar graça, e você vai vencer. Isso vai servir para o seu crescimento espiritual, intelectual, seu crescimento como pessoa, né? Porque a gente cresce também. Então, confie no Senhor, que o Deus da obra é aquele que nos capacita para fazer aquilo que Ele chamou a gente para fazer. Irmã Edna, esses quase 30 anos que a senhora acompanhou a Unemad, que lembrança a senhora tem da Unemad? As melhores possíveis, as melhores. Nesses anos todos de Unemad, eu vi tantas bênçãos, Deus operando tantos milagres no nosso meio, tantas pessoas, né, que eu tive o privilégio de ouvir também, nos ensinando, falando. Conheci você e toda a equipe da CPAD, conheci você na Unemad, né? Verdade, na Unemad. E a gente se tornou amigas através da Unemad. Quer dizer, a Unemad não só traz o lado espiritual, mas esse lado de comunhão, né? Da gente conhecer outras irmãs de outros estados, mesmo, né? Ela uniu, ela cumpriu o propósito. É verdade. Da união. Então, tenho experiências assim muito lindas da Unemad. Posso contar um? Pode, com certeza, o espaço é seu, fica à vontade. Tem histórias lindas da Unemad, né? Histórias de cura, histórias, né, de testemunhos que a gente teve o prazer de ouvir, de a gente ter o prazer de ouvir irmãs contando das curas e tal. Mas tem uma coisa assim da Unemad que talvez para outras pessoas, né, mas é uma experiência que me deixa muito feliz, sabe? Quando eu penso nesses anos todos de Unemad. Quando nós tivemos aqui o Congresso Mundial, que foi em 97, se não me falha a memória, a irmã Wanda resolveu formar um coral, Coral da Bandeira. Não sei se você se lembra. Eu vi as fotos. Né? Então,
E ela, naquela fé que a irmã Wanda tem, né? Falou assim: irmãs, nós vamos participar desse coral e eu quero um coral bem grande e nós vamos trabalhar. E eu falei: meu Deus do céu, o que será que nós vamos fazer? Ela falou: olha, nós vamos trabalhar na área, vamos vender souvenirs, camiseta, e nós vamos ter uma participação nesse congresso aí. A Unemad não pode ficar fora. E eu fui na cola da irmã Wanda, na fé da irmã Wanda, fui de carona na fé da irmã Wanda. E quando a gente começou a trabalhar, eu vi que o trabalho não era pouco, não, era muito, né? E participamos, tal, formamos um coral. Naquela época o pastor Valdir era vivo, ele fez o desenho exatamente da bandeira, quantas irmãs precisavam. 442 irmãs formaram o coral da bandeira. E Deus, pela sua misericórdia, né, me colocou para reger aquele coral. E fiquei maravilhada, foi uma festa linda. Aí a irmã Wanda me vem com a história: nós vamos gravar um CD desse coral. Eu falei: como, irmã Wanda? Nós vamos gravar um CD do coral da bandeira. Eu falei: mas e como é que vai ser isso? Olha, você escolhe só hinos da harpa. Aí você escolhe 10 hinos da harpa e nós fizemos um estudo, escolhemos 10 hinos da harpa e eu ensaiava essas irmãs e a gente ia para estúdio com irmãs e voltava. Você sabe muito bem o que é isso, para poder ensaiar as vozes e tal. E conseguimos gravar o CD. E o objetivo do CD não era, como que fala, mostrar o coral, era simplesmente para ajudar no congresso, para ajudar, para que as irmãs pudessem ter a parte delas financeiramente, né, no congresso, contribuindo, porque o gasto era muito grande. Então, quando o CD ficou pronto, né, o CDzinho ficou pronto lá do Coral da Bandeira, eu agradeci a Deus, mas eu não imaginava o alcance disso daí. Depois de passados todos esses anos, eu tenho o hábito de ouvir uma rádio que chama BBN, de Curitiba, tem Curitiba e Taubaté. E Gilda, eu me emociono saber que, porque lá a cada 2, 3 dias, eles não colocam o CDzinho do Coral da Bandeira para cantar, e eu ouço aquele coral e falo assim: meu Deus, mas fui eu mesmo que ensaiei esse coral? Esse coral é o coral das Irmãs do Belém? Então é uma coisa assim que eu fico pensando, foi resultado também da Unemad. Da Unemad, entendeu? Então, entre tantas bênçãos espirituais, tem mais essa, né, que eu ouço cada vez que às vezes eu estou passando um dia desse. Eu estava em Amparo com a minha irmã, tem uma irmã que mora em Amparo. E a gente ia passando e estava numa loja evangélica, estava tocando o CDzinho das Irmãs do Belém lá em Amparo. Eu falei assim, fruto do trabalho. E não ficou só nisso, porque no final das contas, quando foi fazer o relatório final e tal, a irmã Wanda sempre conta esse testemunho, que o pastor estava lá no gabinete dele, faltando pagar algumas contas e não tinha mais um tostão, e ela entrou e ele estava apavorado. Ela falou assim: peraí que nós vamos dar um jeito nisso. Foi lá, pegou a contribuição das irmãs e cobriu exatamente a quantia que o pastor precisava. Deu para as irmãs participarem. Então é um trabalho que a irmã Wanda, né, fez, né, juntamente com todas as irmãs, que com certeza, né, ficou marcado na história e na vida de muitas pessoas. Então são coisas da Unemad. Verdade. Irmã Edna, nós vamos para mais um comercialzinho e a gente já está encerrando o nosso programa. E você aguarda mais só um minutinho que nós voltamos já já. Programação variada, conteúdo evangélico de verdade, compromisso com a palavra de Deus você encontra na TV CPAD, um canal cristão online e gratuito destinado para todas as idades e estilos. São 14 programas fixos com conteúdo inédito toda a semana. Mulher Cristã Hoje, aconselhamento pastoral, mensagem de vida, geração JC, louvor e adoração, mercado de trabalho, cantinho da Tia Jo e muito mais. Acesse agora mesmo tvcpad.com.br. TV CPAD, a um clique de você. Voltamos com o nosso programa agora já para finalizar o nosso Mulher Cristã.
e hoje com a irmã Edna Veiga. Eu tenho certeza que você edificou assim como eu, na irmã Edna. Foi assim uma honra, um prazer muito grande ter a senhora aqui no nosso espaço Mulher Cristã. Mas nós já estamos encerrando, mas eu já deixo o convite para que a senhora possa ficar à vontade de participar mais uma vez do nosso espaço, que é muito bom tê-la aqui. Eu sei que a senhora tem experiências assim com Deus, marcante, né? Mas eu gostaria que a senhora deixasse, né? Antes de deixar uma palavra para a mulher cristã, eu gostaria que a senhora pontuasse, na sua opinião, quais as características que uma mulher cristã deve ter. A mulher cristã, a verdadeira mulher cristã, ela deve ter as qualidades que o apóstolo Pedro, né, e Paulo, ensinando a Timóteo, descreve ali. Eu digo sempre que, primeira coisa, a mulher tem que ser submissa. Ela tem que aprender a ser submissa ao esposo. E esta submissão é a que nos leva, né, a compartilhar da missão que Deus deu para o marido, né, a gente estar junto. Então, uma verdadeira mulher cristã, eu entendo que ela deve ser submissa. Ela tem que ser uma mulher honesta, confiável, né, que o esposo confie nela, os filhos confiem nela, a igreja possa confiar nela. E confiança é uma coisa que a gente conquista. Você não aprende, você conquista. E a gente conquista a confiança demonstrando com a vida da gente, né? Porque a vida fala mais alto do que o que a gente fala, né? Então, submissão, honestidade, fidelidade, né? Tem que ser uma mulher equilibrada, né? No seu jeito de ser, no seu porte, nas suas palavras, né? Não pode ser uma mulher que fale aquilo que vem na telha, né? A gente aquela tem que não leva desaforo, não, né? não pode ser uma mulher que não leve desaforo para casa, pelo contrário, né? A mulher cristã, muitas vezes, tem que levar desaforo para casa, né? Verdade. Porque a gente não pode responder conforme o louco, conforme a sua loucura, né? Então, eu diria que essas são as principais características, né, da mulher. A mansidão, né, o equilíbrio, né, e ter consciência de que Deus vai cobrar da gente tudo aquilo que Ele deu para a gente fazer e que a gente não fez direito, né? Então, hoje está esse movimento aí essa ideologia feminista de igualdade entre mulheres e homens, mas a verdadeira mulher cristã, ela sabe o lugar que Deus colocou ela sabe exatamente qual é a posição que ela deve ocupar dentro de casa, no lar, dentro da igreja. Ela sabe a posição dela, porque nós temos um compromisso com a palavra de Deus, né? Então a gente não pode se deixar levar pelos modismos e pelos movimentos dos nossos dias. Normalmente a gente sempre fala, né, como Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui a senhora vem seguindo, sendo pautada pela palavra de Deus. No decorrer dessa sua caminhada, se tivesse que mudar alguma coisa, a senhora mudaria? Pergunta difícil, né? Com certeza teria muitas coisas para mudar, né? Porque a gente está sempre aprendendo. Verdade. Né? Tem muitas coisas, talvez, que em certos momentos, que quem sabe me faltou a paciência, eu não soube agir como deveria agir. Então, eu pediria mais paciência, né? Porque eu tenho um temperamento assim um tanto forte, né? Então, eu acho que eu pautaria mais nessa área de relevar muitas coisas que às vezes eu não soube relevar, entendeu? E aí o trabalho foi mais difícil, né? E ser mais obediente àquilo que Deus, né, determina pra gente, porque às vezes eu caminhei tudo, mas eu sei que se eu tivesse me entregado assim de vez naquilo que Deus queria de mim, talvez eu tivesse sofrido menos, né? Esse exemplo que eu dei há poucos minutos atrás,
né? Eu sabia que Deus tinha uma chamada para mim, então eu não tinha nem o que questionar, né? Trouxe a malinha, né? Trouxe a malinha, não tinha nem o que questionar. Então são coisas que a experiência vai nos ensinando, né? Então com certeza teria muitas coisas para a gente mudar aí, né? Agora, uma coisa que eu agradeço a Deus, né, é que apesar desses meus, né, como é que fala, altos e baixos, mas eu aprendi sempre com meus pais que a Bíblia é a nossa bússola. Então, em momento nenhum, eu duvidei da chamada que Deus tinha na minha vida, assim, saber que eu fui uma pessoa que Deus escolheu, né, para estar ao lado do meu esposo, e que muitas vezes talvez tenha sido até criticada por muitos, porque podia ser isso, podia ser aquilo. Eu falei, não, mas o que Deus quer de mim é isso, não importa o que os outros falam, o que os outros façam, isso é o que Deus quer de mim. E eu não me arrependo de eu ter, né, obedecido exatamente como eu fui ensinada, porque eu acho que as bênçãos que eu recebi foram tão grandes que eu repetiria tudo outra vez. A senhora tem os 4 filhos, os 4 nos caminhos do Senhor. Graças a Deus. Existe algum segredo nisso tudo? O segredo é a gente ensinar o filho desde pequeno. Desde pequenininho, eu tenho por hábito na minha casa fazer os cultos domésticos. Meus filhos foram criados em cultos domésticos, levando para a escola dominical. E deixar meus filhos saber também que a gente não é super mulher nem super homem, meu marido. A gente tem as nossas falhas. Mas mesmo com as nossas falhas, a gente está tentando, a gente tem falhas porque a gente é humano, mas a gente faz sempre pensando no bem deles, né? No melhor para eles. E eu fui abençoada. Deus foi, é claro que é Deus acima de tudo. O segredo é obedecer a Deus, confiar nele, entregar a vida a ele e fazer a nossa parte, né? Ensinar a palavra de Deus desde pequenininho. Amém. Irmã Edna, já finalizando o nosso programa, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem de fé, de esperança, de ânimo, de encorajamento para a mulher cristã que está nos assistindo. Eu quero agradecer a oportunidade por estar aqui com a Gilda, nesses momentos que foram muito gratificantes para mim também. E dizer o seguinte, para você, minha irmã, né, mulher cristã, se você quer ser vitoriosa, se você não quer se decepcionar, então o conselho que eu tenho é que você e eu, né, também, que a gente se revista, né, de coragem, né, e obedeça aquilo que Deus tem prometido para cada uma de nós. Certa feita eu ouvi uma frase que diz que obedecer dói menos. Então, quando Deus tem um plano na vida da gente, e a gente se dispõe, né, a obedecer aquilo que Deus tem para a gente, as coisas acontecem naturalmente e você vai vendo a mão de Deus fazendo o seu caminho prosperar dia após dia. A oração e a leitura da palavra de Deus é a nossa força. Não podemos querer vencer na vida sem esses 2 elementos para a nossa vida. A oração e a leitura da palavra de Deus é a chave da nossa vitória. Então, não desanime. Saber reconhecer que Deus tem um plano especial para cada um de nós. Para cada um Deus deu, né, uma área para você trabalhar. E não importa a área, se é na área do ensino, se é na área do louvor, ou se você fala assim, mas eu não fui chamada para nada. Você tem um lar que você precisa dar conta dessa tarefa diante de Deus. Então, reconheça isso, né? O nosso trabalho é a gente cuidar da herança que Deus nos deu. Não tem tarefa mais sublime do que a gente ser esposa e mãe. No céu, né, nós vamos chegar no céu e vamos ter que dar conta daquilo que Deus nos entregou na nossa mão. Não vai entrar lá
cantora, nem pregadora, vai entrar aquela mulher salva, remida pelo sangue de Jesus e que obedeceu a palavra dele. E oxalá eu e você possamos, né, falar igual Josué falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque assim fazendo, eu e a minha casa também herdaremos a vida eterna. Então corra a carreira de fé e você ganha a vida eterna. Muito obrigada, irmã Edna. Amém. Já está convidada desde já a voltar aqui para participar do Mulher Cristã. Deus abençoe a sua vida, abençoe toda a sua família e teu ministério. Amém. Muito grata a Deus mesmo, e eu tenho certeza que a senhora, com testemunho, com essa entrevista, conseguiu edificar a vida de muita gente. Quanto Amém. a você, obrigada pela sua companhia. Deus te abençoe e até o próximo encontro.